Olá, hoje falaremos sobre orações coordenadas, mas antes de entrar no tópico de orações coordenadas, a gente precisa recuperar algumas coisas ou entender melhor algumas coisas, como por exemplo, vamos lá avançar, né, que é o período. Quando a gente fala do período, é importante que a gente determine aí, né, que ele apresenta como limites não a letra maiúscula e o ponto. Então, toda vez que a gente fala, né, sobre período, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que o período ele é delimitado por essas duas questões, né, por esses dois pontos. Ou seja, ele tem início determinado pela letra maiúscula e ele é encerrado pelo ponto. Esse ponto pode ser um ponto final, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, mas a gente precisa ter um ponto que determine essa pausa alongada para que a gente possa dizer que houve um encerramento de um período. O período ele apresenta classificações, então a gente pode dizer que o período ele é um período simples ou ele é um período composto. E o que determina se o período é simples ou composto, né? Isso é importante saber. Quando nós falamos do período simples, a gente determina que é aquele que apresenta um único verbo ou uma única locução verbal. Lembrando que a locução verbal são dois, né, ou mais verbos que apresentam o valor de uma única ação verbal, certo? O período composto, ele tem uma outra característica que é apresentar, né, dois ou mais verbos ou duas ou mais locuções verbais ou um verbo e uma locução verbal, né, pode ser essas coisas misturadas, mas a gente precisa sempre ter essa noção de que a gente tem dentro daquele período, dentro desses limites, duas ou mais ações sendo expressas pelo verbo ou por uma locução verbal, não tem problema quanto a isso, beleza? Pensando nisso, trouxe aqui um fragmento de Amar Verbo Intransitivo do Mário de Andrade para a gente poder analisar. E aí, olha só, depois do almoço, as crianças foram na matinê do Royal, que está aí em azul para a gente analisar. Quando a gente olha para esse período que é iniciado, né, pela letra maiúscula e encerrado pelo ponto final, a gente determina que isso aqui é um período simples, uma vez que a gente encontra um único verbo, que é o verbo foram, o verbo ir, né? Verbo ir flexionado. A partir disso, a gente determina então que depois do almoço as crianças foram na matinê do Royal, é um período simples. Ele continua, né? Estou falando brasileiro, que também é um período simples. Fraulein acompanhou-as. Opa, aí a gente continua tendo um período simples porque é um único verbo. Carlos acompanhou, outro período simples. Acompanhou quem? Outro período simples porque a gente também tem um único verbo. Aí a gente também tem outro período simples. E em vermelho, agora, nós teremos um período composto. Você nunca vinha na matinê. Vinha, verbo vir. Agora a gente tem um verbo. E agora vem só para amolar os outros. E aí, de novo, a gente tem o verbo vir. E agora ele é o nosso segundo verbo presente nesse período, determinado aí pela letra maiúscula e pelo ponto de exclamação, né? Esses são os limites desse período. Portanto, nessa situação estamos lidando com um período composto. Lendo o texto inteiro só para a gente poder entender a situação narrada aí. Depois do almoço, as crianças foram na matinê do Royal. Estou falando brasileiro, e aí ele fala que está falando brasileiro porque ele faz uma referência aí à questão de regência, né? Porque quem vai a algum lugar e não em algum lugar, como ele utilizou. Ele fez uso da coloquialidade, né? Por isso que ele fala que está falando brasileiro. Fraulein, né, é a professora, a instrutora das crianças, acompanhou as crianças. Carlos, que é o irmão mais velho, também acompanhou. E acompanhou quem, né? Acompanhou as crianças ou a Fraulein. E aí começa um diálogo entre Carlos e as irmãs, e a irmã, né? Você nunca vinha na matinê e agora vem só para amolar os outros. Vá para o seu futebol que é melhor, ninguém carece da sua companhia, ou seja, ninguém precisa da sua companhia. Que tem Maria eu ir também. Olha o automóvel como está, machuca todo o vestido da gente, ou seja, ela está dizendo que o automóvel está apertado porque o Carlos foi, e isso está fazendo com que o seu vestido esteja ficando amassado, né? Machucado. E aí continua, com efeito o automóvel alugado é pequeno para 5 pessoas, se apertar um pouco, e como são juntinhas as cadeiras do Royal, né? A cadeira do Royal era o lugar ao qual eles estavam indo, né, para matinê. Então, é isso, quando a gente fala então, para a gente, né, fixar aqui o conteúdo, quando nós falamos de período simples, a gente está falando de um período que apresenta um único verbo ou uma única locução verbal. O período composto é aquele que apresenta
2 ou mais verbos, ou 2 ou mais locuções verbais, ou um verbo e uma locução verbal. O importante é que ele apresente duas ou mais, né, 2 ou mais ações expressas dentro desse período. E o período ele apresenta como limites, né, a letra maiúscula e o ponto alongado, que pode ser o ponto final, o ponto de exclamação, um ponto de interrogação ou simplesmente um ponto final sem qualquer problema. E é isso. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.